Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, que todo ano fala sobre a importância da tontura, né? Então a gente fala sobre temas para esclarecer informações sobre a tontura, o que a gente precisa saber, quais os problemas que a tontura pode trazer, né? Então são campanhas anuais com temas diferentes a cada ano. E esse ano o tema é tontura é coisa séria, precisa de um diagnóstico médico, tá? Bom, tontura, gente, é o terceiro sintoma mais frequente do pronto atendimento. Ele só perde para dor e febre, tá? Então é um sintoma muito comum. Se a gente avaliar a prevalência de tontura na população, 40% da população vai apresentar em algum momento de sua vida um episódio de tontura. E 10 a 15% dessas pessoas podem ter essa tontura de uma forma recorrente. Então, é um sintoma que atrapalha muito a qualidade da vida, né? Todos aqui que já tiveram tontura sabem como é ruim sentir a tontura. Se a gente falar do idoso, né, o envelhecimento, e hoje cada vez mais a nossa população tem envelhecido, a gente vai ver que a tontura é o segundo sintoma mais frequente acima dos 65 anos, acima dos 75 anos é o primeiro sintoma. Cerca de 68% dos pacientes têm tontura diariamente. Então, e essa tontura diária, ó, a gente já vê, quando a gente vê foto de idoso, a gente já vê até com a bengalinha, porque o risco de queda, as consequências que a tontura traz no envelhecimento são muito ruins. Tontura, gente, ela pode se manifestar de várias formas. Ela pode ser uma sensação de instabilidade, pode ser um desequilíbrio para caminhar, pode ser a sensação de que as coisas estão se movimentando ou você está se movimentando. Então, ela pode ter várias manifestações, mas ela é um sintoma, ela não é uma doença. A tontura é um sintoma de algum problema que a gente está tendo no nosso organismo que precisa ser investigado. Então, não é, tenho tontura, vou tomar um remedinho. Então, a tontura precisa saber qual a causa, tá? E o que hoje, com a mídia, né, com a internet, o que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Vão no Google pesquisar como que eu trato a minha tontura. E aí eu fui fazer uma pesquisa como se eu fosse um cidadão comum. Eu quero cuidar de tontura. O que a gente acha na internet? Olha só, o que é bom para curar tontura? Qual remédio natural, né? Tem gente que não gosta de tomar remédio, eu quero um remédio natural para curar a minha tontura. Hoje a gente sabe que tem alguns exercícios, algumas manobras que são boas para a tontura. Vou fazer em casa, vou aprender, vou fazer sozinho, né? E a associação de tontura com ansiedade, né? Quantas vezes o paciente que tem tontura sofreu porque algum amigo, algum familiar falou assim: você está ansioso, você está estressado, por isso que você está com tontura. Isso não é verdade, tá? Olha o absurdo que eu encontrei, gente, na internet. Ó, acabe com a sua tontura em 15 minutos. Tratamento mágico. E aí, logo depois, o que aparece? Ó, o precinho do tratamento mágico. Então, cuidado com a internet, né? Sempre consultar profissionais médicos para saber o diagnóstico do seu problema. E aí, a gente tem que saber que o que? A tontura, ela pode ter várias causas. As mais frequentes, doenças do labirinto, doenças cardiovasculares, doenças do metabolismo, as doenças infecciosas, quadros neurológicos também podem dar tontura, problemas emocionais e até remédio pode causar tontura. E quando a gente tem tontura, fala com a vizinha, fala com a amiga, qual é a primeira coisa que a pessoa fala? O que você tem? Você está com labirintite. Só que labirintite, gente, na grande maioria das vezes, não é a causa da sua tontura, tá? Por quê? O que é a doença chamada labirintite? Então, eu vou explicar aqui para vocês. A labirintite, gente, é uma inflamação da parte
interna do nosso ouvido. Aqui, nesse desenho, a gente vê a anatomia do ouvido por dentro. Então, a gente tem a orelha, o canal do ouvido, a gente acumula a cerinha. Aqui no fundo, o tímpano, a cadeia ossicular, onde a gente tem os menores ossículos do nosso corpo. Aqui vai dar para ver com a setinha. E aqui no fundo, a gente tem o que a gente chama de orelha interna. Nessa região, a gente tem a cóclea, que é o órgão da audição. E do ladinho, a gente tem o labirinto, que é o órgão do equilíbrio. Então, na labirintite, a gente tem uma infecção que acomete essa parte média do ouvido, ou uma infecção que vem pelo sangue, que inflama de uma forma grave essa orelha interna. Então, é um quadro muito dramático. Às vezes, o paciente precisa até de um internamento. Ele fica com sequelas graves. Mas essa causa não está entre as 10 mais frequentes de tontura. É uma causa rara de tontura, tá? E aí, o que a gente fez lá na primeira campanha da tontura em 2018? O tema da campanha era exatamente isso. Pare de falar labirintite. Porque a labirintite não é a causa mais frequente de tontura. Se não é a labirintite, qual que é a causa mais frequente de tontura? Acho que vários aqui já tiveram isso. Doença dos cristais do labirinto, né? O que acontece com o nosso labirinto? Nessa região aqui, ó, tá vendo que tem umas bolinhas azuis? Aqui a gente tem pequenas células de carbonato de cálcio, que são os populares cristais do labirinto. Quando essas células se deslocam daqui e vão para os canaizinhos do labirinto, a gente tem a tontura do movimento. É aquela crise em que eu deito, eu tenho tontura, eu levanto, eu tenho tontura, eu ergo a cabeça ou abaixo para pegar alguma coisa, eu tenho tontura. E às vezes é uma tontura que faz a gente cair, que faz a gente vomitar. Às vezes é uma tontura muito severa que compromete a nossa qualidade de vida. E é a primeira causa de tontura na prevalência da população. E como que a gente faz o diagnóstico? Precisa fazer exame para saber se é a doença dos cristais? Não precisa. O diagnóstico é clínico. No lugar, quando a gente vai envelhecendo, o que acontece? Essas células elas vão se fragmentando e aí facilitam o deslocamento. Por isso que é a causa mais frequente de tontura acima dos 50 anos de idade. Então, os problemas que vêm com o envelhecimento podem favorecer o aparecimento dessa doença. E como que a gente trata isso? Tem que tomar remédio? Vai tomar labirinto o resto da vida? Não, a gente não usa labirinto para isso. A gente faz manobras de reposicionamento. E aí, vamos falar assim, mas eu aprendi lá a manobra de Epley na internet, eu vou fazer a manobra de Epley. O grande problema da automanobra em casa, o que é? Você não sabe aonde os cristais estão. Então, aqui no labirinto, gente, as células podem estar aqui, as células podem estar aqui, elas podem estar aqui, e cada região em que essas células estão, a manobra é diferente. Então, ó, você vai ver que aqui eu tenho um vídeo antigo já de uma aula anterior que eu dei, de várias manobras que a gente faz para BPPV. Mas eu tenho que saber aonde as pedrinhas estão para fazer a manobra correta. Por isso que tratar sozinho em casa é perigoso, tá? O que mais que pode dar doença no labirinto? Além da doença dos cristais no labirinto, a gente tem várias doenças. Uma delas, ó, é a neurite vestibular. O que é a neurite vestibular? Quando você tem uma inflamação aguda do nervo vestibular, um vírus inflama o nervo e subitamente o labirinto para de funcionar. Também uma causa grave de tontura. A doença de Meniere, aqui dentro tem um líquido, tá? E esse líquido às vezes aumenta a pressão, ele causa o que a gente chama de hidropsia. E aí a gente tem tontura associada à perda auditiva. A enxaqueca vestibular, que é uma causa muito comum de tontura no jovem. E é uma tontura que vem às vezes associada ou não à dor de cabeça. A síndrome da deiscência do canal semicircular
lombar superior, que é a falha óssea que aparece aqui nesse canalzinho. A fístula perilinfática, quando a gente tem um extravasamento do líquido da orelha interna. Então, olha quantas doenças podem dar tontura e que se a gente não for no médico investigar, a gente não vai fazer o diagnóstico. Cada doença dessas tem uma história característica, tem um exame físico característico, o que a gente fala em anatomia. O diagnóstico é pelo que o paciente conta e o que a gente vê no exame físico. Não precisa, na grande maioria das vezes, a gente nem precisa de muitos exames para fechar isso. Além das doenças do labirinto, o que mais que a gente tem que pode dar tontura? Seu Leônidas passou por essa experiência. Ele teve uma arritmia cardíaca, teve quedas por conta disso, teve apagões por conta disso, colocou um marca-passo, tá melhor, né? Então, as doenças cardiovasculares também podem dar tontura. E a gente está tratando com, às vezes, a tal da labirintite, que não é. Então, uma outra causa muito comum, gente, para o envelhecimento é a hipotensão postural. Sabe aquela tontura que você levanta rápido, escurece a vista e que você cai? Essa é muito comum no idoso e é, na grande maioria das vezes, causada por falta de hidratação. Se a gente não toma água direito quando envelhece, e quando a gente envelhece, a gente esquece de tomar água, a gente tem essa predisposição de fazer essa hipotensão postural. Então, isso também é tontura, não tem nada a ver com o labirinto, tá? A hipertensão arterial que não é tratada, as doenças cardíacas, miocardiopatias e a síncope vasovagal. Aquele paciente que levanta rapidamente e desmaia. Doenças do labirinto não dão desmaio. Sempre que tiver um desmaio, uma perda de consciência associada à tontura, a gente pensa em causas cardiológicas ou neurológicas, tá? Então, cuidado. Teve isso, vai no pronto atendimento, vai na emergência para investigar. E as causas neurológicas? Essas são as mais temidas, né? E olha a estatística, gente, 10% das tonturas agudas, aquela, tô bem, no dia seguinte acordei péssimo, não consigo nem caminhar. 10% desses quadros são AVCs. Sim, você pode ter um AVC só como tontura, como manifestação. E aí esses AVCzinhos são em diferentes regiões do cérebro. Todos esses pontinhos brancos, ó, esse estudo mostra regiões em que você pode ter o AVCzinho e que a tontura é o único sintoma como manifestação. Então, tem fator de risco, é idoso, hipertenso, diabético e teve uma tontura aguda, é bom procurar o atendimento rápido. Por quê? Porque o AVC, se tratado nas primeiras horas, ele tem a chance muito grande de ser revertido. A gente consegue revascularizar aquela região que está comprometida. Então, não pode ficar em casa e tomar o remedinho do vizinho, tá bom? Essa é uma outra causa muito temida. E eu tive uma experiência, alguns anos atrás, com um colega, que ele tinha, jovem, 40 anos de idade, ele tinha uma tontura que parecia a tontura dos cristais. E ele falou assim, eu deito, tenho tontura. Eu falei, vai lá no consultório que a gente vai examinar. E quando ele deitou, ele realmente tinha tontura, ele tinha um movimento ocular que não era tão característico da doença dos cristais. Vamos fazer um exame de imagem para fazer um diagnóstico diferencial. E ele tinha essa lesão aqui. Então, tinha um tumor grande no cerebelo, na verdade era até uma metástase já de um melanoma que ele tinha tratado há muitos anos atrás. Então, feito o diagnóstico, ele foi para o tratamento, infelizmente acabou falecendo. Mas se a gente não tivesse feito o exame de imagem, ele poderia até morrer sem saber por quê. Então, por isso, olha a importância de ser examinado no momento certo, na hora certa, e de procurar o médico. Se ele não tivesse me procurado, ele ficaria sem um diagnóstico. A esclerose múltipla também pode dar tontura como uma primeira manifestação.
Nessa doença, a gente tem a desmielinização dos nervos. A gente vai perdendo algumas áreas do cérebro e ela pode afetar tanto a área do cérebro que comanda o equilíbrio, né? Lá no nosso cérebro a gente tem regiões específicas que cuidam do nosso equilíbrio, podem afetar o nervo do equilíbrio e aí a gente pode ter tontura até como efeito colateral dos remédios que a gente usa para esclerose múltipla, tá? E aí, no exame de imagem, a gente vai ver aqui, ó, essas placas de desmielinização. Há pouco tempo atrás, atendi uma paciente também com tontura, jovem, dor de cabeça, enxaqueca, mas a gente sempre tem que fazer um exame de imagem para afastar outras causas. Acabamos fazendo o diagnóstico de esclerose múltipla junto. Quer dizer, se eu não tivesse mastigado, ela poderia ter outros problemas, outros surtos da esclerose, e aí a qualidade de vida dela também estaria mais comprometida. Então, assim, eu estou colocando esses exemplos para vocês entenderem a importância da investigação diagnóstica, tá? Outro problema muito comum, quantos aqui não têm diabetes ou pré-diabetes? É um problema muito comum com o envelhecimento, né? E a diabetes, ela altera o fornecimento de energia lá para o nosso labirinto, tanto pelo excesso como pela falta. Hipoglicemia também pode dar tontura, tá? Os problemas de colesterol, as doenças de tireoide, os distúrbios hormonais, até a menopausa pode ser causa de tontura, as anemias podem dar tontura e as carências vitamínicas. Um problema também muito frequente no envelhecimento. A carência de vitamina B12, né? Da onde vem a B12? Da carne vermelha. Também, né? Da carne vermelha e dos ovos. Não comer direito traz deficiências de nutrientes no nosso organismo e isso também pode dar tontura. Por isso que quando a gente faz a investigação de tontura, eu peço aquele monte de exames, que é para a gente saber todas as possíveis causas da nossa tontura. Então, esses desequilíbrios, eles são facilmente tratáveis, eles só precisam ser investigados. Então, muitas vezes o que acontece é que a tontura é um sintoma de vários probleminhas que a gente tem e que são tratáveis, ou hábitos ruins, né? Abusar do açúcar na alimentação também favorece o aparecimento de tontura. Tomar café em excesso, chá preto, chá mate, tem gente que toma energético como que fosse suco. Isso não é saudável para o organismo, né? Um outro problema sério que a gente tem com o envelhecimento, muitos aqui não, mas o sedentarismo, não se exercitar no envelhecimento favorece o aparecimento de tontura com a idade, tá? E outra questão importante que cada vez mais a gente tem estudado são as privações de sono. Às vezes quando a gente vai envelhecendo a gente dorme mal, a gente tem insônia, a gente vai reduzindo o tempo de sono e isso faz o cérebro ficar mais cansado e a chance de eu ter um problema de equilíbrio muito maior. Então tem que cuidar do sono, tem que dormir bem. E a causa emocional, né? Que lá no começo a gente falou, você está estressada. Os problemas de ansiedade, depressão, eles podem dar tontura? Podem. Mas na grande maioria das vezes, eles são gatilhos por uma crise de um paciente que já tem outros motivos para ter tontura. Então eles podem sim influenciar, mas não é a causa primária. Existe sim uma doença que a gente chama de tontura postural perceptual persistente, que é uma tontura crônica e diária, causado por uma interferência do sistema das emoções sobre o sistema do equilíbrio. Então, se você faz os exames de equilíbrio, está tudo bem, mas o paciente não consegue nem caminhar num ambiente amplo como esse, um estímulo visual incomoda bastante, o paciente que acaba perdendo vida social,
perdendo o trabalho por conta dessa doença. E o tratamento não é um remédio para labirinto, o tratamento é tratamento do quadro emocional. Então, o diagnóstico aqui é clínico, é a história que o paciente conta, tá? Então, pode ter causa emocional? Pode, mas não são todos os casos. E remédio? Remédio, gente, idoso toma muito remédio. Infelizmente, às vezes você vai no médico, o médico prescreve um, vai no outro, prescreve outro, e aí quando você vê, você tá cheio de medicação. E às vezes o excesso da medicação também pode dar tontura. Remédios para pressão em excesso baixam demais a pressão e o paciente tem tontura. Remédios anti-inflamatórios. Eu tô com dorzinha de garganta, vou tomar minha nimesulida, né? Não pode, gente. Anti-inflamatório, tipo nimesulida, cataflam, eles em excesso também podem afetar o nosso sistema de equilíbrio. Tem pacientes que perdem a função do equilíbrio por excesso de anti-inflamatório, tá? Remédios para Parkinson, remédios para arritmia podem dar tontura. Aqueles remedinhos que às vezes a gente usa para dormir, Rivotril, Frontal, Alprazolam, Lexotan, que hoje não se usa tanto, mas muitas pessoas ainda usam porque os médicos mais antigos prescreveram, também podem favorecer o aparecimento de tontura. E até remédio para tontura em excesso piora a tontura, né? Quantas vezes eu vejo no consultório paciente que chega aí com 70, 80 anos de idade tomando Vertix há 2 anos. Gente, isso é criminoso, não pode acontecer. Então, cuidado, nunca se automedicar. Quando a gente fala em tontura no idoso, né, é diferente da tontura do jovem, porque no idoso eu não posso olhar somente para o sistema do equilíbrio vestibular, os labirintos. Eu tenho que avaliar se ele está enxergando bem, eu tenho que avaliar se os labirintos estão funcionando bem, como é que está a força das pernas, como é que estão as articulações, quadril, joelho, como é que está o pescoço, como é que está a postura desse paciente, como é que está a sensibilidade dos pés, né? A diabetes, que é tão comum no envelhecimento, faz a gente perder a sensibilidade dos pés, ela causa uma neuropatia. E essa perda da propriocepção, que é a sensibilidade dos pés, ela também dá desequilíbrio para caminhar. Tá? Então é importante a gente olhar o paciente como um todo, até a parte neurológica. Envelhecer pode dar tontura? Infelizmente sim, até o envelhecimento cerebral, tem vários estudos que já mostram, que a gente chama de presbivestibulopatia, que é a tontura do envelhecimento. Então, na grande maioria das vezes, o idoso ele tem vários probleminhas que podem dar tontura, não é uma causa única. E aí, o engajamento no tratamento ele precisa ser muito maior, tá? Para quê? Para evitar a queda. A queda é o principal problema na tontura do idoso, tá? Então, 1 a cada 3 idosos com mais de 65 anos tem quedas. E 20 desses que tiveram quedas, 1 em cada 20, vão ter que fazer um procedimento cirúrgico, vão ter que ter um treinamento e podem apresentar complicações que podem até levar à morte dessa pessoa. Por isso que é importante a gente prevenir e tratar os problemas de equilíbrio. E aí o que a gente quer é isso. A gente quer um idoso que se exercite, que cuide da sua saúde, que faça atividade física. A pior coisa para o envelhecimento é o sedentarismo. É muito importante se exercitar com o envelhecimento. A gente fala, eu estou cansada, estou com dor, mas a partir do momento que você faz um exercício, claro que adequado para a sua idade, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais disposto, você vai dormir melhor e isso vai melhorar o seu equilíbrio. E agora eu vou mostrar alguns casos de alguns pacientes, o Antônio inclusive está aqui, eu agradeço bastante, mostrando a importância da avaliação médica. O Antônio é um paciente que chegou no meu consultório já faz mais de 1 ano, né, Antônio? Ele falou
assim, eu tenho uma tontura que vem todo dia, várias vezes por dia, e junto com a tontura, quando eu tenho a tontura, eu tenho um zumbido no meu ouvido esquerdo. E dura um tempinho e passa. Examinei, colhi história, exame clínico normal. Falei, Antônio, quando você tiver a crise, grava o teu olho, porque a gente vê o equilíbrio pelo movimento dos olhos. Grava o teu olho para ver o que acontece quando você tem a tontura. E o Antônio gravou. Olha lá. Não é tão fácil de ver, mas ó, o olho do Antônio, ele fazia o que a gente chama de nistagmo, um movimento ocular involuntário, torsional para a esquerda, na hora que ele tinha a tontura. Isso durava alguns segundos ou um minutinho e passava. E aí, na investigação, ó lá, tá vendo? O que a gente viu? Que ele tinha uma artéria que passava, que tinha contato com o nervo do labirinto lá dentro da cabeça. Então, quando o nervo do labirinto sai do ouvido e vai para o cérebro, às vezes ele faz uma alça vascular. E essa artéria, às vezes, fica em contato com o neuro e dá essas crises de tontura. E aí o diagnóstico é a paroxismia vestibular, é uma causa rara de tontura. Mas como ele me ajudou foi fundamental para fazer o diagnóstico. E hoje ele está medicado, está bem, está sem sintoma, tá? Olha como é importante essa avaliação. E não precisou de muito mais exames, né? Só a avaliação auditiva e a ressonância. Um outro paciente que também todo mundo viu na mídia, né? O padre Fábio de Mello, né? A história dele de perda de audição, de zumbido. Então ele fez o diagnóstico da síndrome de Meniere, que é aquela doença que o líquido do labirinto aumenta a pressão, né? Aqui, ó, é o líquido do labirinto no labirinto normal, olha como fica estufadinho. Então, quando o paciente tem esse aumento da pressão do líquido do labirinto, ele tem perda de audição, zumbido, o ouvido tampa e ele tem uma crise de tontura. Então, é uma síndrome que a gente chama de episódica, ele tem crises recorrentes. É uma doença muitas vezes incapacitante. Então, aqui ó, mostra como é importante. Ele não veio com a história da labirintite, ele veio com o nome certo da doença. Tratou e está bem, tá? Então, o diagnóstico de tontura é um joguinho de quebra-cabeças. O médico tem que saber. Pela anamnese, pelo exame físico, 80% do diagnóstico a gente consegue fechar. Né? Quantos aqui vieram aqui comigo e falaram assim, ó, já sei que a senhora tem, vamos tratar nessa semana mesmo, né? Veio, tratamos a tontura, a senhora já está melhor, né? Então, é importante essa avaliação. O exame complementar, ele é solicitado quando necessário, mas às vezes só na avaliação clínica a gente já fecha esse diagnóstico. E o último paciente que eu gostaria de mostrar para vocês, que foi um caso de muito sucesso, né? Um paciente que teve um sofrimento muito grande, ele teve um Covid grave, ficou internado 3 meses, teve complicações pulmonares e por conta de todas essas complicações ele teve um probleminha em que ele perdeu os 2 labirintos. Ele teve uma hipofunção severa. E quando o paciente perde os 2 labirintos, ele não tem tontura, ele tem desequilíbrio para caminhar. Ele anda com as pernas abertas, porque se ele mexer a cabeça, ele cai. Então, o labirinto é responsável pelos nossos movimentos na cabeça quando a gente caminha. Se eu perco os labirintos, eu fico rígido e caminho com as pernas abertas. Então, ele teve esse problema grave, chegou muito ruim no consultório, e aí a gente e a sensação que ele tinha era essa, ó. O paciente que perde os 2 labirintos, ele tem a sensação de que quando ele caminha, as coisas se movimentam. Isso gera uma insegurança, isso gera um risco grande de quedas, tá? Mas o José era um paciente muito determinado. Ele até estaria aqui hoje, eu pedi todos os pacientes que eu estou mostrando aqui, eu pedi permissão para apresentar o caso deles. Ele gostaria muito de estar presente, mas ele está viajando para ver o filho que está fora do Brasil.
e ele falou que da próxima ele veio. Então, ele começou o tratamento. Como que a gente trata isso? Com remédio? Não. A gente trata isso com fisioterapia. E aqui eu tenho a minha parceira do coração, a Priscila, que é a fisioterapeuta que trata os meus pacientes. E o José começou a fisioterapia com ela, ó, determinado, perseverante, entendeu o diagnóstico, sabia o que tinha que fazer e foi atrás. Olha os exercícios que ele fazia. E aí, no ano passado, a gente correu junto na corrida de Hardest One, que foi uma corrida que foi feita para angariar fundos para o Erastinho, né, por causa do câncer infantil. E hoje ele anda de moto, ele corre, ele virou quase um atleta, com problema nos 2 labirintos. Então, o que a Priscila fez? Ela ensinou o José a substituir o labirinto pela visão, pelo cérebro, pela musculatura, pela propriocepção. Então, a gente consegue corrigir o problema, mesmo que o problema não vá embora. Tá bom, gente? Espero que a mensagem tenha sido passada. Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, fico à disposição. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, que todo ano fala sobre a importância da tontura, né? Então a gente fala sobre temas para esclarecer informações sobre a tontura, o que a gente precisa saber, quais os problemas que a tontura pode trazer, né? Então são campanhas anuais com temas diferentes a cada ano. E esse ano o tema é tontura e corijação.